Bom pessoal, isso aqui é um extrazinho que eu trouxe para vocês, para a gente ver aqui algumas formas de onda. Agora eu vou usar esse instrumento, esse equipamento que está atrás de mim aqui, não é um equipamento típico do nosso laboratório de medidas, mas eu vou usar ele para mostrar o que eu quero. Essa aqui é uma mala de teste, tá? Da Ômnico. Ela é utilizada para gerar sinais de tensão e corrente para relés, por exemplo, simular a saída do secundário de um TC. Então ela consegue fornecer correntes arbitrárias, que define o valor da corrente, da forma de onda, da frequência, tudo através desse equipamento, que é um equipamento bem completo. Ele é operado através de software, então tá ali no PC ali em cima ali, com software já aberto. O objetivo não é ensinar esse equipamento para vocês, não tem objetivo nenhum disso aqui agora. O fato que esse equipamento aqui, ele através desse cabinho aqui, leva até a bancada nossa. Eu tenho uma bancada nossa. Esse cabo, né, ele leva que ele tem um circuito tanto de tensão, os terminais de tensão que estão desabilitados nesse momento, e os canais de corrente fase A, B, C e neutro. No caso, para essa configuração, não é uma configuração que eu quero injetar uma corrente apenas, então eu peguei só a fase A e o neutro aqui numa configuração que ele permite. Estou passando essa corrente no nosso TCzinho, ok? Aquele TCzinho que a gente já falou, de 10 voltas ali, então ele é 50 amperes para 5, só que como eu estou passando com 10 voltas, ele acaba virando um TC 1 para 1, basicamente. Estou medindo diretamente a corrente que sai desse equipamento, da fonte arbitrária, está ali já medindo a corrente da fase A, que chega aqui no H1 do nosso TC, ok? Que chega no H1 do nosso TC. E a mesma coisa, estou medindo corrente que sai aqui do secundário desse danadinho. Então repare que nesses terminais aqui, o S1, S2, eu tenho esse jumperzinho aqui, tá? Eu tenho esse jumperzinho fazendo essa medição de corrente no sentido S1 para S2. Então reparar aqui, ó, tem um S1 ali embaixo, um S1 aqui embaixo, então esse aqui é o terminal da polaridade de saída, ok? Eu estou medindo exatamente a corrente que sai do S1 e vai para o S2, ok? Bom, então a carga desse secundário aqui é a mínima possível, a mínima que eu podia colocar nessa experiência, que é simplesmente um fio. Não é nada além do que um fio. E isso para o TC é ótimo, porque a tensão, que é um problema nos terminais desse cara aqui, vai ser a menor possível, tá? Então a melhor condição de carga que eu poderia aplicar nesse TCzinho nosso aqui, diferentemente da outra experiência que eu coloquei 2 amperímetros em série, ou seja, é uma carga enorme para ele, aqui não, aqui é simplesmente um curto-circuito. E aí o que eu vou fazer? Eu vou injetar a corrente que eu quiser aqui e vou ver tanto o primário quanto o secundário no osciloscópio. Então repare que eu estou medindo a ponta de prova no primário, canal 1, e a ponta de prova no secundário, canal 4, ok? Já estão ali no osciloscópio tudo ajustadinho. Bom, além disso, vocês estão vendo que saem 2 fiozinhos aqui, né? Esses 2 fiozinhos aqui, que eles são? Eles estão saindo em paralelo aqui. Eu estou medindo também a tensão que aparece nesses terminais aqui, que vocês podem perceber vai ser 0 por causa desse curto aqui, tá? Nesse primeiro momento. E isso aqui está indo aonde? Isso aí está vindo aqui, ó, no protoboard, tá? Então aqueles 2 fiozinhos que saem lá dos terminais do TC, vem aqui e chega no protoboard nosso aqui. E o que eu tenho aqui nesse protoboard? Repare que do fiozinho amarelo, que é a polaridade, vou ver se eu coloquei certo, eu errei aqui. Então vou trocar aqui, ó. O S1, né, que é a polaridade correta, ele vai chegar aqui no nosso terminalzinho verde, e o S2 vai chegar no nosso terminalzinho vermelho. Por que isso? Porque repare aqui, ó, do verde sai um fiozinho que vem para esse ponto aqui, ó, ok? Primeiro que do verde sai um laranja e vai para esse outro ponto aqui embaixo, ok? E o que eu fiz aqui, tá? Repare que eu tenho uma ponta de osciloscópio. Que está pegando essa tensão do fio vermelho e do fio laranja. Tá vendo aqui? Ó, estão ligados no mesmo ponto. Que nada mais é do que a tensão
a tensão nos terminais do meu secundário, tá? Bom, isso é um dos canais, que é o canal 2, desculpa, que é o canal 3 do nosso osciloscópio ali, tá? E o canal 4, e o canal 2, desculpa, ele está aqui, ó, em cima desse conjunto de capacitores. O que seria esse circuitinho que eu fiz aqui? Repare que a tensão dos terminais do nosso TC, ela está chegando aqui, ó, nesse circuitinho que nada mais é do que um circuito série. Deixa eu puxar para cá para ficar mais visível. Um circuito série entre resistências em série e um conjunto de capacitores em paralelo. Basicamente o que eu tenho aqui, eu tenho uma impedância total composta de uma resistência mais uma reatância capacitiva. E os valores desses caras aqui, se eu der um zoom neles, são valores muito altos. Eu estou falando aqui na ordem de 270, 100 quiloohms, totalizando em torno de 800 e poucos quiloohms, tá? Essa capacitância total aqui, ó, quando eu ponho esses três caras em paralelo, o total de capacitância que eu estou tendo aqui é em torno de 113 nanofarads. Que se for pensar em 60 Hz, isso aí vai me dar uma reatância capacitiva na ordem de 20 quiloohms. Então eu tenho um conjunto de resistência de 800 e pouco, e eu tenho esse cara aqui em ordem de 20, muito menor. Portanto, quando eu faço um divisor de tensão disso aqui, eu tenho uma tensão aplicada aqui muito menor do que a tensão total no circuito, tá? E por que eu fiz isso? Qual que é a lógica desse circuitinho aí? Se vocês pensarem comigo, quando eu faço a conta dessa impedância aqui, eu tenho uma impedância alta, mais de 800 quiloohms, portanto a corrente vai passar nesse circuitinho aí ridícula, tá? Só que além disso, eu tenho o quê? Eu tenho predominância resistiva. Então essa impedância ela tem um ângulo muito baixinho. Eu fiz a conta, ela deu um ângulo de 1,7 graus. Quer dizer o quê? Quer dizer que a corrente que circula nesse circuito em série aqui, ela está quase em fase com a tensão que está sendo medida. Só que quando eu coloco uma medição de tensão em cima do capacitor, o que eu estou vendo em cima do capacitor? A gente sabe que no capacitor, lembrando que é um sinal alternado, no capacitor a corrente está adiantada da tensão em 90 graus. Portanto, se a corrente que está passando aí está em fase com a tensão dos terminais do secundário do TC, quer dizer que ao medir a tensão no capacitor, a tensão nele vai estar 90 graus atrasado. Então isso é um recurso que a gente tem para tentar ver o fluxo no terminal secundário, no enrolamento do circuito do nosso TC. Porque a gente sabe que o fluxo ele está atrasado 90 graus da tensão, porque é uma derivada aí, ok? Na verdade é uma integral, né? Então existe uma relação aí de 90 graus entre fluxo e tensão nos terminais, que a gente está simulando isso através desses capacitores. Então quer dizer que eu vou medir esse canal aqui Weber? Não vai. Você vai medir uma proporção do fluxo. Eu não estou preocupado com Weber não, eu só quero mostrar a proporção da coisa para vocês. Ok? Entendido isso? Bom, então o que eu vou fazer então? Eu vou injetar ali corrente nominal e a gente vai ver no nosso osciloscópio. Já está tudo parametrizado no osciloscópio, tá? Está tudo parametrizadinho aqui no osciloscópio. Eu vou dar um zoom ali para vocês verem. Eu tenho aqui, ó, no canal 1 10 amperes por volt, o canal 4 também 10 amperes por volt, o canal 3, canal de tensão 10 volts, o canal 2, que é o canal do fluxo, né, 10 volts, e o canal 3 também, tá? Então tá todo mundo ligado aqui e a gente vai já fazer a experiência. Então eu vou deixar agora só medindo com o osciloscópio, tá? Não tem valor nenhum de instrumento RMS, tá? A gente só vai ver a forma de onda, ok? Então eu vou ligar aqui com o computador, eu vou injetar os 5 amperes, que é a corrente nominal. Lembrando que 5 amperes com 10 voltas, eu tenho 50 amperes no primário e naturalmente deveria ter 5 amperes no secundário. Como eu estou medindo a corrente direta ali, eu tenho pelo osciloscópio medindo 5.04 e no secundário 5.44, ok? Essa é a relação. Dá para ver que no secundário aí eu tenho uma corrente um pouquinho maior, ok? Bom, vamos ver aqui a tensão. Olha, dá para ver que a tensão está próxima de zero. Olha, se eu ver aqui tanto a tensão que é o canal 3, eu vou botar na menor escala possível aqui. Ó, 50 milivolts. Tem uma tensãozinha ali muito pequenininha, porque está passando 5 amperes num cabo
que tem uma impedância muito pequena, e aparece naturalmente uma tensão muito pequena. Vamos ver aqui o fluxo. O fluxo a gente vai ver menos ainda, porque o fluxo está... Ele no divisor de tensão nosso, ele tem 20 em 800, então é um divisor de tensão muito pequenininho. Então a gente não vai conseguir ver nada no primeiro momento, ok? Então dá para ver que existe uma relação aí, uma relação de 5,03 para 5,44, ok? Eu posso diminuir isso, vou colocar 1 ampere apenas. A gente vai ver como é que fica isso aí para 1 ampere. Aí, ó, 1 ampere, cai todo mundo, né? Eu vou desligar os canais de tensão, que a gente não vai conseguir ver nada aqui. Aí, ó. E tá aí a forma de onda, se eu for medir, os valores RMS de 1.02 e 1.09. Então, o TC está fazendo o papel dele, ok? Lógico, dentro da classe de exatidão dele de 1.2, tá? E lembrando que a tensão no secundário ela é ridícula, porque eu fechei um curto, é a menor carga que poderia ter num cara desse aqui. Bom, pessoal, vocês já viram aí o cenário com carga mínima, né? Ou seja, um curto-circuito, ele funciona com uma beleza, que é esse cenário que vocês estão vendo aí na tela, tá? Então, tensão é o rosa, o fluxo é o azul, e o amarelo é o secundário, e o verde é o primário, ok? Bom, o que eu vou fazer agora aí? Eu vou abrir esse circuito secundário. Eu já fiz as experiências aqui com valores menores, então eu já sei o que vai acontecer, então nesse caso não tem perigo. Eu já fiz a experiência. Eu vou abrir o secundário, tá? E vocês vão ver o que vai acontecer. Então nesse momento eu tenho aí a relação 5.15 no primário, 5.20 no secundário. A tensão nos terminais desse TC está em 200 e poucos milivolts, ok? E olha o que vai acontecer. E o fluxo está ali, um fluxo senoidal. Olha o que eu vou fazer. Eu vou abrir o circuito agora, ó. Acabei de abrir ele. O que vocês perceberam? A nossa fonte continua injetando 5 amperes no primário. Está ali o verdinho bonitinho ali em 5 amperes. O valor do secundário a gente não consegue nem ver. Ele está uma linha reta ali. Um valor de 98 milho. Posso até mudar a escala aqui, ó, do canal 1. Para vocês tentarem ver a forma de onda que tá. Tá vendo? Uma sujeira. Valor quase que zero. Por quê? Quase que não, né? Um valor zero. É só sujeira aquilo ali. Por quê? Porque nesse momento nosso circuito secundário está aberto. Ok? E olha o que aconteceu com a forma de onda rosa e com a forma de onda azul. O que a gente está vendo aí nas formas de onda rosa e na forma de onda azul? Repare que a forma de onda rosa é a tensão no secundário desse cara. Ora, eu tenho um valor ali elevado, dá pra gente ver ali, está na escala de 5 volts, então eu tenho um valor de pico ali de 5, 10, 12 volts de pico que está sendo registrado aí no canal 3, ok? E olha o fluxo virou quase uma onda quadrada. Repare que o fluxo fica quase que constante num período. Por que isso, pessoal? O que está acontecendo aí? Eu vou até mudar aqui, ó, vou deixar uma forma de onda apenas. Isso aqui é importante para vocês perceberem, conseguirem ver o fenômeno que está acontecendo. Que fenômeno que está acontecendo aí, pessoal? Esse fluxo magnético, ele satura num certo nível. E ao saturar, concorda que ele ficou num patamar ali, que não mudou? Se ele ficou num patamar, existiu variação de fluxo? Pela lei de Faraday, se não tem variação de fluxo, qual que é a tensão induzida? Zero. E dá para ver isso aqui, ó. Enquanto o fluxo é constante, olha o que acontece com a tensão. Ela fica próxima de zero. Ok? Viram isso? Todo mundo percebeu isso? Ah, e por que eu tive esse pico aqui? Porque aqui eu tive uma variação de fluxo. Ele saiu de um fluxo negativo para um fluxo positivo. E nessa variação de fluxo é onde eu tenho uma tensão elevadíssima nesse secundário. E é essa forma de onda de tensão aí, se eu colocar uma carga resistiva nesse meu secundário, vai me dar uma corrente com essa forma de onda aí. Mas o problema não é nem esse, o problema é realmente essa tensão. Porque essa tensão aí, nesse caso desse transformadorzinho que a gente está trabalhando aqui, foi tranquilo, porque a tensão ali está pequenininha, está na ordem ali, como eu falei para vocês, um valor de pico de
12 volts, menos do que 15 volts. Mas isso num TC real, de uma subestação enorme, isso aí pode ir na casa de kilovolts, rompendo o isolamento do secundário desse nosso TC. E isso aí fechando um arco e podendo machucar alguém seriamente. Ok? Até mesmo matar uma pessoa devido a esse pico de tensão que apareceu aí. Então, pessoal, vocês conseguem ver esse fenômeno acontecendo? Então, nesse momento aí, eu tenho a pior condição possível do TC, quando a carga dele, eu tenho uma impedância infinita. E aí acontece exatamente isso, o fluxo satura, ele fica constante numa certa região no tempo, e por estar constante no tempo não tem variação, portanto não tem indução. Se não tem indução, a tensão no secundário vai a zero. E a gente consegue ver isso perfeitamente aqui, ok? Vou fechar o curto de novo, vocês vão ver que ele vai voltar para o cenário bom novamente. Então vou vir aqui e vou fechar o curto novamente, deixando uma carga bem pequenininha. Tá ali, ó. Tensão, a corrente do primário e secundário muito parecidas, né, na relação 1 para 1, a tensão ali em 300 milivolts e o fluxo também pequenininho. Viram isso, pessoal? Bom, seria legal mostrar assim, e esse fenômeno, tá, que eu estou fazendo aqui, de saturação, eu estou fazendo o que? Mudança da impedância da carga. Mas esse fenômeno, essa forma de onda que vocês estão vendo aqui, ela acontece também devido a correntes elevadas. Porque ao ter corrente elevada, o fluxo vai aumentar, a tensão nos terminais vai aumentar, o fluxo vai saturar, ficando constante, e a tensão vai ficar com essa forma de onda rosa, igual vocês estão vendo aí. Então eu vou até tirar aqui, ó. Não, vou tirar não, vou deixar assim mesmo para ficar claro para vocês aí. Ok, pessoal? Então eu espero que vocês tenham entendido o fenômeno que acontece num TC, tá? Isso aí aconteceria se eu tivesse uma corrente elevadíssima no primário, que não é o caso aqui, eu não vou fazer isso aqui, tá? Para vocês verem o fenômeno. Bom, pessoal, agora fazendo a mesma análise desse TC nosso, tá, injetando diversos sinais de corrente no primário, só que agora eu vou mudar a carga. Eu vou colocar uma carga maior possível que eu consigo aqui nesse laboratório nosso, aqui com a bancada nossa. Eu coloquei aqui em série todos esses amperímetros digitais e aquele amperímetro analógico, colocando uma carga maior possível que eu consegui fazer aqui no laboratório. Então eu estou saindo aqui do nosso terminalzinho aqui, ó, S1, entra no amperímetro, sai do amperímetro, entra no outro, sai de um, entra no outro, passa nesse último amperímetro aqui e retorna o nosso terminal S2 do TC aqui, fechando o circuito secundário do TC. Todo o resto não mudou, então estou medindo as tensões nos terminais, aqui no canal 3 e aqui o fluxo no canal 2, a simulação do fluxo no canal 2. Ok? Bom, vamos ver o que acontece com a forma de onda? Vamos lá. Primeiro eu vou fazer essa experiência, né, essa sequência de correntes com curto-circuito novamente, para vocês verem isso acontecendo. Então aqui o measure. Ok? Está bem próximo aqui. Ok, vou injetar, primeiro vou fazer um curto-circuito, tá, gente? Então eu vou vir aqui no terminal aqui e vou ligar um curto-circuito em todos os amperímetros, desde o primeiro terminal do primeiro amperímetro até o último terminal do segundo amperímetro. Fiz a conexão, então eu liguei esse ponto aqui, ó, esse terminalzinho ali, no último terminalzinho lá, esse cara aqui. Okay? Então eu bypassei através desse fio aqui todos os amperímetros. E vou mostrar agora como é que fica isso aí. Eu já mostrei, né, como é que é o curto-circuito, mas eu vou fazer isso de uma forma mais didática. Então nesse momento ali, vocês não conseguem ver que a forma de onda está pequenininha, estou deixando assim de propósito, na escala de 5 amperes aqui, tanto o primário quanto o secundário. Dá para ver ali, ó, 88 e 1.2, e eu vou aumentando essa corrente de 1 ampere. Vou aumentando ela. 3 amperes, 4 amperes, 5 amperes, 6 amperes. Ok? Lembrando que não está passando nada nos amperímetros que estão tudo curto-circuitados. O fato é que a tensão, novamente, como a gente tinha falado, a tensão nos terminais do
O nosso TC está pequenininha e o fluxo está pequenininho, portanto não tem saturação e as formas de ondas estão na relação 1 para 1. E vou aumentando isso, 7 amperes, 8 amperes, e vou parar aí no 8 amperes, ok? Então esse é o valor que nós temos aí, a forma de onda que nós temos aí, quando eu estou com uma carga curto-circuitada, ou seja, a menor carga possível no TC. E ele está fazendo o papel dele, relação ali de 8.27 para 8.44. 400 mV no terminal secundário e o fluxo ali proporcional a 11 mV, ok? Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou repetir toda essa experiência, vou parar aqui, só que agora sem o curto-circuito. Então eu vou tirar agora o curto-circuito daqui, ok? Tirei o curto-circuito daqui. Então agora, né, eu vou fazer a mesma experiência com as variações de 1 até 8 amperes, só que agora sem os jumpers nos amperímetros. Agora todos os amperímetros vão estar circulando corrente por eles, ok? Ou seja, a carga do meu TC vão ser 5 instrumentos fluxo digitais e um analógico. Uma carga enorme. E vamos ver o que vai acontecer então com esse cara aqui. Então vou de novo dar um zoom na forma de onda lá e vamos fazer a experiência. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou injetar 1 ampere. Vou deixar aqui no canal de medição, habilitar todo mundo, né? Aí então, agora, né, injetei aí a corrente de 1 ampere, ajustei a escala dos amperímetros, tenho aí 1.03 e 0.89, vou aumentar a corrente, ou seja, ele está funcionando bem ainda, dá para a gente ver que o fluxo ainda é senoidal e a tensão já é uma tensão considerável, tem 750 mV, isso cria um fluxo aí de certa forma considerável. Aumentar a corrente novamente, 3 amperes, já dá para ver que tem uma diferençazinha aí entre primário e secundário, mas o fluxo ainda continua senoidal. 4 amperes, vai só piorando a relação de transformação, mas ainda existe um fluxo senoidal e dá para ver o que? Dá para ver que ainda é senoidal, tanto a tensão rosa, né, no terminal, quanto o fluxo. Corrente nominal, 5 amperes. Já começa a perceber que existe uma pequena distorção, tanto na tensão quanto na corrente secundária. E naturalmente o valor RMS já muda também consideravelmente, já mudou ali meio ampere ali. Um dá 5.11 e o dá 4.5. Então já é um problemão isso aí, ok? Bom, mas por que está acontecendo isso? Vocês vão perceber agora. Repare que o fluxo já não é tão senoidal assim. Vou aumentar para 6 amperes. O que aconteceu ali? Piorou mais ainda a forma de onda do secundário, a onda amarela, e a tensão também está ali horrorosa. Repare que ela fica próxima de zero numa certa instante de tempo, tanto aqui quanto aqui. Por que isso acontece? Porque agora o fluxo ele saturou, a gente consegue ver que o fluxo está constante num valor. Se o fluxo está constante, não tem variação de fluxo, não tem tensão induzida. Se não tem tensão induzida, não tem tensão no secundário desse TC. Consequentemente, não vai ter corrente no secundário desse TC. Corrente nessa região muito pequenininha. Vamos piorar mais um pouco? 7 amperes. Ó, o cenário piorou mais ainda, ficou mais distorcido ainda. Vou mudar a escala aqui de corrente. 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 Lembrando que as escalas de corrente estão na mesma ordem de grandeza. E dá para ver que existe uma distorção enorme. Olha o valor RMS que está dando no secundário, 5.21, mesmo tendo 7 amperes no primário. E a gente consegue ver aqui que os instrumentos estão medindo o valor RMS de 4 e pouco. Ou seja, era para estar medindo 7 e está medindo 4. Vão piorar na última corrente possível. Por que eu não vou aumentar isso? Porque nossos fluxos eles não aguentam correntes maiores do que 10 amperes. Então vou subir só mais uma aqui, 8 amperes. A gente consegue ver que a tensão aumentou pra caramba. Ali, ó, tô mudando a escala aqui para poder enxergar. E nós temos aí um fluxo constante numa região que cria uma tensão, uma corrente zero numa certa região. Isso aí, a forma de onda RMS da corrente secundária fica muito longe dos 8 amperes que deveria ter. Isso é um problemão. Ou seja, a combinação de carga elevada no secundário e correntes elevadas cria saturação e a saturação deforma a forma de onda. Deformando a forma de onda, ela deforma o valor, ela erra o valor RMS do sinal secundário, não conseguindo fazer no papel do TC de reproduzir a forma de onda. Então a gente consegue ver isso ali perfeitamente. O pior cenário isso seria se eu tivesse o secundário aberto, que a tensão secundária aumentaria muito mais, o fluxo saturaria muito mais rápido e eu teria uma região em zero bem maior do que essa aí, ok?
Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí da experiência, vou mostrar isso para vocês. Ó, o que eu vou fazer. Eu vou simplesmente agora fechar um curto nesse cenário aí. Eu vou voltar para o caso que o TC funciona muito bem. Então continua 8 amperes. Eu vou fechar aqui no primeiro terminal. Estou fazendo isso aqui ao vivo aqui. E desligar no último terminal. Ó. O que aconteceu? A tensão baixou. Naturalmente o fluxo diminuiu. E a relação entre primário e secundário ficou quase que ideal. Ok? Então, é uma forma bem didática aí de mostrar fisicamente aí o fenômeno. Um abraço. Então, pessoal, para finalizar o assunto de saturação, é importante falar o seguinte, que aquilo ali que eu mostrei para vocês, quando a forma de onda secundária fica próxima de zero, é porque a tensão ficou próxima de zero. Isso aconteceu porque o fluxo saturou, ficou constante e não teve indução, tá? Isso acontece, como eu falei para vocês, né? Com correntes elevadas, vai saturar. Com cargas elevadas, a combinação correntes elevadas e cargas elevadas vai saturar. Lembrando que a gente fez isso com TC de medição, TC de proteção, a curva de saturação dele é maior, então esse fenômeno não acontece tão fácil no TC de proteção. Ele tem que garantir pelo menos 20 vezes a corrente nominal e não saturar, reproduzir a forma de onda correta. E tem uma outra coisinha que eu não falei, que é a questão da componente DC. A gente sabe que em curtos circuitos aparece componentes DC na forma de onda senoidal. E essa componente DC também satura o núcleo. Saturando o núcleo eu tenho fluxo constante e não tenho tensão induzida. Então, assim, no momento do curto-circuito que você precisa medir uma corrente elevadíssima, o seu relé vai estar vendo uma corrente pequenininha, porque o TC está saturado e entregando uma forma de onda senoidal muito parecida com aquela da forma de onda rosa, que é um picozinho, linha reta, tudo zero, um picozinho negativo, tudo zero, um pico positivo, tudo zero. E o valor RMS disso acaba ficando ridículo. O espectro harmônico dessa forma de onda aí, ele é bem característico, então tem relés que já conseguem ver essa saturação, identificar que está em condição de saturação, mas isso aí é papo para outro dia. Espero que eu tenha conseguido mostrar para vocês aí o fenômeno de saturação, tanto no TP quanto no TC, beleza? Um abraço para vocês.